Qual o tamanho da inadimplência geral do brasileiro? E mais especificamente da inadimplência condominial, ou seja, dos moradores, dos condôminos que atrasam o pagamento de sua cota condominial. Até porque eles sabem muito bem disso, sabem, né? exatamente. Você é a Superlógica que está dentro do condomínio. Esse dado vocês têm de uma forma... No detalhe. Como No ninguém detalhe, tem. Como ninguém tem no país. Vamos Exatamente. lá. Então, de todas essas, qual é a maior? Boa, vou começar puxando essa aqui. Bom, a vantagem de estar dentro da Superlógica é que a gente tem dados de mais de 100 mil condomínios do Brasil. Isso. Então a gente tem um terço do mercado e a gente consegue saber como que o mercado está se movimentando em relação a esse indicador. E o triste é dizer que a inadimplência condominial ela é 3 vezes maior do que a média do mercado. Então tem um indicador que o Banco Central solta, que é o indicador de inadimplência das instituições financeiras, e ele está rodando em volta de 4,5%. Quando a gente faz um indicador semelhante no mercado condominial, ele é 3 vezes maior, ele roda em torno de 15,5%. Tá? Então, a inadimplência condominial é bem maior. E acho que outro fato importante que é legal compartilhar também é que a gente viveu durante um bom tempo uma subida na inadimplência no mercado de maneira geral, no mercado mesmo, assim, quando a gente olha em todos os setores, né? Isso em função da pandemia, que muita gente perdeu emprego, se endividou, e a inadimplência atingiu um pico histórico que foi no meio do ano passado. De lá para cá, essa inadimplência de mercado vem caindo. Só que quando a gente olha para o mercado condominial, a inadimplência não caiu, ela subiu, né? Então a inadimplência do pico para cá caiu 4%. E a inadimplência do condomínio, do pico para cá, subiu 7%. Então a gente tem vivido a economia está apontando para uma direção diferente quando a gente olha para o condomínio e quando olha para o mercado como um todo. Tá? Os dados frios mostram isso, mas eu acho que essa inadimplência, Baroni, ela subiu muito desde que tiraram o poder do condomínio de cobrar os 10% que tinham lá atrás e baixaram para 2%. Então, o condômino hoje ele prefere pagar qualquer outra conta dele. Aí depois ele vai pagar o condomínio, que na verdade ele tem que entender que ali ele vive daquela maquininha. Todo dia ele vai ali, se não tiver água, se não tiver dinheiro para pagar a água, a luz, como é que ele faz? Como é que ele vive? Então isso é uma coisa que os síndicos, as administradoras, a gente passa o tempo inteiro falando sobre isso. Sim. Mas na hora de pagar em si, né, ele vai deixar para pagar o condomínio no atraso. Tanto que vocês devem ter esse número, mas os inadimplentes de 30 dias é imenso. Inadimplente de 60 dias, o cara que passa mesmo por uma inadimplência de 3 anos, 5 anos, é aquele que tem problema de inventário, bababá. Mas esse cara do dia a dia, ele atrasa 3, 4 meses fáceis, porque ele prefere primeiro pagar o cartão de crédito dele e depois ele vai pagar. Então, primeiro dado extremamente relevante que o João trouxe aqui, que a inadimplência condominial, ela é 3 vezes maior do que a inadimplência geral, né? Mas isso vai mudar, viu, Vânia? Porque aí nessa atualização do Código Civil, né, já está sendo bastante estudado, né, já está bem costurado isso aí e vai apertar a regra com relação à inadimplência, tá? Na atualização do Código Civil. Maravilha. Na atualização do Código Civil. Tomara que isso aconteça. Vai mudar. Pode... Mas enquanto isso não muda, né, doutor? Tá lá o síndico jogando as contas para cima para ver qual é que ele paga. Sofrendo, exatamente. E existe um aspecto psicológico também sobre esse dado da inadimplência que é muito interessante. No começo da pandemia, quando de fato tudo fechou no país, os dados de inadimplência, os dados que nós coletamos de inadimplência, eles reduziram levemente. Houve uma redução pequena. Quer dizer, no momento onde as pessoas começaram a sentir uma perca ali de renda, né? Ou por demissão, ou porque o trabalho, enfim, não existia mais, as pessoas trabalhavam por conta e não existia mais, houve uma leve redução na inadimplência condominial. Isso e agora inclusive, subiu. Digamos que isso é até contraditório. Eu vou te explicar por quê. Porque assim, Vânia, não sei se você lembra, o Papo Condominial fez campanha, cara, no início da pandemia, para o condomínio não deixe de pagar. Esse momento é que o seu condomínio mais precisa que você pague, porque precisa comprar os insumos ali para fazer a porque proteção. Senão não tem dinheiro para acredito dinheiro que para água, luz, se deveu principalmente a isso, que as pessoas deram mais valor e viram realmente o serviço mensal que ela paga. Exatamente. E aí tem um aspecto também que as pessoas passaram a ficar na sua residência 24 horas por dia.
E a residência, para muitas das pessoas, passou a ser o trabalho também. Sim. E aí ela começou a entender que a única coisa que ela tinha era aquela residência. Era. Se ela não desse valor àquilo, reparar o que estava quebrado, consertar, manter, pagar em dia, ela não teria mais nada. Então, é um dado tão contraditório, mas muito. ao mesmo tempo mostra que neste momento onde nós estamos, né, nós já voltamos às coisas como eram até o retorno ao trabalho presencial passou a ser algo muito mais forte hoje em dia do que no passado, mostra que a falta de atenção novamente à sua residência, ao seu condomínio, ao espaço onde você mora, passou a acontecer como a níveis pré-pandemia. Sim. Né? Então, é muito engraçado que as pessoas passaram a dar valor a pagar outras coisas, a gastar de outra maneira, ou se endividaram de uma maneira onde o condomínio ficou em segundo plano, aliado ao quê? A uma cobrança que é mais ineficiente e, às vezes, até um afrouxamento das regras ali, que ele entende que naquele condomínio ele consegue ter uma flexibilidade, ele consegue quebrar uma multa, ele consegue pagar mais tarde, mais lá à frente, um valor que ele está em aberto, né? E isso, obviamente, sacrifica as pessoas que pagam em dia, né? Depois a gente vai esmiuçar isso um pouco mais, né? Mas, João, deixa eu falar assim, essa sua informação deu um aperto no meu coração. Você não tem ideia. E eu tava falando do indicador de 90 dias, que é o que eu vou Sim. acrescentar. Então é o comparativo. Mas quando a gente olha o indicador de 30 dias, a inadimplência passa de 25%, tá? Na Pelo meta. amor de É Deus. isso. Aí é pior ainda, É pior ainda. Quer É. dizer que é o que eu digo pra você. É aquele cara que realmente ele não paga no dia, cara. Ele 30, 60, aí você liga e dananá, e o cara paga. Você passou a ser babado, cara. É. Babado, cara. Porque senão... Olha, o senhor poderia me mandar o comprovante? Eu acho que teve um engano, mas aqui não está apontando e eu sei que o senhor é uma pessoa que paga em dia. Porque até aquelas pessoas, João, Sidney, que pagavam extremamente em dia, passaram a não pagar mais. Você, olha, eu tive um problema, aí eu deixei para depois. Então, é algo que preocupa quem está na gestão, porque o síndico só tem aquela fonte de receita. Ela não tem outra. E se não for aquilo ali, meu amigo, é soltar as contas para cima e agarrar qual é que você vai pagar. Então, eu vou até pedir para o Baroni falar um pouco mais desses dados, que é para o síndico que está hoje aqui nos escutando se alertar para isso. Gente, ele falou que o mercado geral são 4%, o mercado condominial 15,5%, e se fizer o mercado agora de 30 dias, chega a 25%. Isso é alarmante, João. Isso é alarmante. Olha a responsabilidade do síndico, porque depois, você acredita que quando se paga uma conta com multa porque não tem dinheiro, sabe de quem é a culpa? É do síndico. Só se ele meter a mão no bolso dele para pagar, né, cara? Diante disso, deixa eu perguntar para vocês, para onde é que caminha o nosso cenário? Dá para a gente ter uma bola de cristal? Dá para saber através de estudos? Fala para a gente, a inadimplência condominial, ela tende a diminuir, se manter, a aumentar? Você consegue fazer ali uma previsão? Você que é um estudioso disso, né? Um Você técnico, né? tá trazendo pra gente aí umas notícias. Tá vendo, síndico, como o papo condominial é imprescindível na sua vida? Onde é que você ia saber se não fosse a gente trazer a Superlógica aqui para estar dando esse dado fresquinho pra gente, inclusive pra gente se preparar. O síndico precisa se preparar com isso aí. Eu não vou deixar criar um rombo para depois sair correndo o que eu vou fazer. Então, olho na inadimplência. Exatamente. Porque é algo que a gente tem que saber. João, vai lá que eu tô louca para te escutar, mas é porque eu falo muito. Não vai estar sendo ótimo. Bom, as notícias não são boas, tá? Então, eu lembro até que no Conase eu falei assim, o mercado tá apontando para ter muita incerteza no futuro, a gente não sabe como a economia, a gente tá vivendo guerra no exterior, né? Esse ano teve mais uma guerra que surgiu, a gente já tava vivendo a guerra da Ucrânia há um tempo, a gente tava se recuperando da pandemia. E quando a gente olhava para o mercado interno, ainda tinha muita incerteza, porque o governo tem gastado bastante, né? E aí, desde o Conase para cá, eu já tenho uma informação nova aqui, que é o déficit do governo. O déficit do governo está batendo os níveis pré-pandemia, o nível da pandemia. Então, o governo está gastando mais do que arrecada, mesmo sem pandemia. E isso é um problema muito grande, porque quando o governo gasta muito, ele gera pressão de inflação, o Banco Central deve subir juros, e tudo isso impacta em tudo, né? Impacta em renda, impacta em capacidade de pagamento, impacta na inadimplência, tá? Então, a expectativa para o futuro é de subida na inadimplência, tá?
O Banco Central já tem apontado, na última reunião, já apontou para preocupação em relação a nível de preços e preocupação em relação à inadimplência também. Então, assim, se a gente for olhar para o cenário mais macroeconômico, a gente tem uma perspectiva bem ruim com relação à inadimplência. E aí, conectando com aquele ponto que você falou antes, assim, a pessoa sempre deixa para pagar o condomínio por último. Tem vários estudos, desde o Serasa fazendo isso, desde também do Nubank fazendo, falando assim, como que a pessoa primeiro paga? Ela paga primeiro as necessidades básicas. Então, água, luz, telefone, internet, enfim. E daí, depois vem toda a parte de garantia. Então, vou pagar meu financiamento imobiliário. Isso. Vou pagar meu carro, vou pagar o financiamento do carro, porque senão eu vou perder o imóvel. E as pessoas normalmente não priorizam o pagamento do condomínio. E é por isso que a gente vê aquela inadimplência de condomínio tão mais alta do que a inadimplência de mercado. E isso é um problema muito sério. A gente vê que fala assim, se a inadimplência vai subir de maneira geral, a inadimplência de condomínio deve subir ainda mais. Então isso é uma coisa que preocupa bastante, sim. Nossa, mãe. Muito bem, muito bem. Isso também automaticamente eu já ia te perguntar quais são as despesas que quem está endividado, acho que é automaticamente o que você acabou de falar, né? O que é que ele prioriza, né? E outra coisa que é importante falar, assim, normalmente a gente tem vários estudos, tá, que falam isso, né? Então normalmente vem as despesas essenciais, aí normalmente vem as despesas com... isso tem variação, tá, de estudo para estudo, mas aí vem as despesas que tem a garantia embutida, normalmente gasto com educação e com saúde, né? A pessoa sempre tenta priorizar se o filho estuda numa escola particular e tal. E aí depois vai entrar o condomínio. Então as pessoas, a maior parte delas não sabem que... Elas acham assim, se eu não pagar meu financiamento imobiliário, eu vou perder meu imóvel. Mas elas não sabem que se ela não pagar o condomínio, ela pode perder também o imóvel dela. E às vezes até mais rápido do que o financiamento imobiliário. Exatamente. E vocês têm informação se tem algum período do ano que também a inadimplência dispara mais? Normalmente é o começo do ano, né? Então, Primeiro trimestre ali, né? É o primeiro trimestre. Porque justamente é quando acumulam boa parte das dívidas novas ali, né? No fundo. Sim. Você tem que pagar IPTU, IPVA, a matrícula das crianças. Aí é que o condomínio vai ficar para onde, Vânia? Nossa Senhora. Lá pro escanteio mesmo, né, Vânia? Isso.